Introdução ao Antigo Testamento, Bíblia Hebraica, Aula 9. O legado sacerdotal. Culto e sacrifício, a pureza e a santidade no Levítico e Números. Capítulo 1. Introdução ao Santuário Israelita. Hoje nós vamos voltar para Levítico. Levítico é um documento preliminar da escola sacerdotal, e nós identificamos esse trabalho como sacerdotal porque lida com assuntos que eram de interesse especial e sob a jurisdição de sacerdotes do santuário. Seus rituais de culto, o sistema de sacrifícios, a distinção entre santo e profano, o puro e o impuro. Assim, os materiais sacerdotais são encontrados como um bloco em Levítico, uma grande parte de Números e, em seguida, eles estão espalhados por todo o Gênesis e Êxodo. Por causa desses temas comuns, podemos dizer que eles foram produzidos por uma escola sacerdotal. Nós fazemos a hipótese de uma escola sacerdotal. Nós não entendemos claramente exatamente o que isso significa, e o que é e exatamente quando. Esses materiais surgiram ao longo de um período de séculos, isto é claro. Eles chegaram à sua forma final no período exílico ou pós-exílico, mas ele certamente, muitas vezes, preserva as tradições cultuais mais antigas e as tradições sacerdotais também. Podemos dividir o livro de Levítico nas unidades que estão listadas. Você tem nos capítulos de 1 a 7 o sistema sacrificial. Os capítulos de 8 a 10 recontam a instalação de Arão como sumo sacerdote e os Aronidas, então, como o clã sacerdotal dentro de Israel. Os capítulos 11 a 15 cobrem um sistema de dieta, as leis dietéticas, bem como as leis de pureza ritual. O capítulo 16 descreve o procedimento a ser seguido no dia da expiação, ou Yom Kippur. Os capítulos 17 a 26, em seguida, são um bloco de material que é referido como Código de Santidade, por causa de sua ênfase especial na santidade. Assim, a maioria dos estudiosos pensa que esse bloco de material vem de uma escola sacerdotal diferente. E assim, nós a designamos H, de Holy, santidade. Os dados relativos de P e H, P agora, ou seja, as partes não H dos materiais sacerdotais, eles são muito debatidos, mas eu acho que cada vez mais o consenso é que H, o bloco de material em Levítico 17 a 26 e, em seguida, também em passagens espalhadas em outras partes da Bíblia, o consenso é cada vez mais que H é posterior. É de um redator ou editor de outros materiais sacerdotais. Então P é um termo de difícil referência, pois P pode se referir à totalidade dos escritos sacerdotais, mas quando pensamos em H, estamos falando de parte do material de P, a fonte sacerdotal. Estamos então dividindo o material sacerdotal em duas partes. Os escritos que estamos chamando de H, de Holy, e o que sobra, vamos chamar então de Pzinho, P minúsculo, para identificá-los como uma subparte de P. E eles conterão todo o material de P, Pzão maiúsculo, que não pertencer a H. Agora, os materiais sacerdotais têm sido por um longo tempo, eu acho, uma parte desvalorizada da Bíblia hebraica. E a escola do século XIX e parte do século XX é geralmente caracterizada por um viés profundamente arraigado, que vê as regras de pureza como tabus primitivos e irracionais, e sacrifício como selvageria controlada, que está vazia de qualquer significado espiritual. A religião sem tais ritos é evolutivamente superior, ou superior, espiritualmente mais significativa. E esses tipos de atitudes não é difícil de entender porque os estudos sobre Levítico e essas partes da Bíblia tendem a ser bastante desdenhosos. Ao final do século XX, a situação começou a mudar. Quando antropólogos e etnógrafos começaram a estudar as práticas de prevenção de perigo de muitas culturas, os tabus e rituais de muitas culturas, incluindo a cultura ocidental moderna, novos caminhos para a compreensão das práticas de prevenção de perigo da Bíblia começaram a surgir. A antropóloga Mary Douglas
Mudou para sempre a maneira como os estudiosos se referiam às regras de impureza da Bíblia, porque ela insistiu em sua interpretação como símbolos que transmitiam algo significativo para aqueles que as seguiram. Os estudiosos da Bíblia, como Jacob Milgram e, mais recentemente, Jonathan Clowens, em sintonia com a evolução das ciências sociais, têm feito muito grandes avanços em nossa compreensão das práticas de pureza israelita. Eles tendem a ver os textos elaborados e cuidadosamente construídos de pé como parte de um sistema cujo significado deriva da matriz cultural maior ou rede em que esses materiais estão incorporados. O quanto o sistema colocado por P representa o que os judeus israelitas comuns pensaram e fizeram, o quanto essas regras foram, na verdade, encenadas e seguidas, o quanto eles se basearam em práticas aleatórias, mas antigas, as reuniram, as modificaram, impuseram alguma ordem sobre elas, o quanto representam apenas um ideal ou modelo de um grupo de elite, são todas perguntas irrespondíveis. O fato é que ninguém sabe realmente. Mas sabemos das culturas vivas que as pessoas não se envolvem em todos os tipos de ações rituais e simbólicas por causa de crenças verdadeiras sobre a importância dessas ações, porque esses rituais e símbolos são extremamente significativos para eles. E, em qualquer caso, a nossa principal preocupação é com o programa dos textos, como eles se apresentam diante de nós. Há um simbolismo operacional aqui? Quais são as ideias-chave e os temas-chave do material sacerdotal? Como essas ideias, ou como é que este material dança com outros aspectos da religião israelita de que temos falado até agora? Qual, em última análise, é a finalidade para a qual estes materiais estão apontando? Bem, como o resto do mundo antigo, Israel tinha um sistema de culto, e aquele sistema de culto contou com um santuário, um espaço sagrado com objetos sagrados, objetos santificados, onde os sacerdotes realizavam uma variedade de atos rituais. Então, a religião israelita judaica, no fundo, compartilhava muitas formas de cultos e práticas e rituais com cananeus e a cultura do Antigo Oriente Próximo, em geral. Os santuários no mundo antigo eram entendidos como a morada da divindade. Os sacrifícios foram oferecidos à divindade em seu santuário. P descreve um santuário portátil, um Mishkan, que é usado para o período de deserto. Agora, se você olhar em seu folheto, há uma reconstrução desse santuário, barraca, aí no topo, bem como a esquematização de seu conteúdo abaixo. Cortinas tecidas penduradas em armações de madeira que pudessem ser facilmente montadas e desmontadas. E essas cortinas cercam o recinto sagrado. Você vê isso na figura aí. E dentro desses recintos, dentro desse gabinete, há um grande pátio aberto, que era acessível a todos os israelitas. O altar principal sacrificial, com uma grande rampa pousada no pátio, bem como uma bacia que estava lá para as abluções. E, em seguida, do outro lado do pátio, havia uma tela que marcava a entrada de um outro pequeno gabinete, que é o próprio santuário, o santuário propriamente dito. E somente os sacerdotes têm acesso a essa área. O santuário ou templo abrigava um altar do incenso. E, em seguida, de um lado, um candelabro de 7 braços ou menorá, e do outro uma mesa com bisnagas de pães que eram trocadas em uma base semanal. A extremidade traseira da câmara, em forma de quadrado desse santuário interior, era o santuário ou o sagrado dos sagrados. E ele era acessível apenas ao sumo sacerdote e apenas do dia da expiação, após uma série de observâncias de elevada pureza. Dentro desse sagrado dos sagrados estava a arca. Tinha cerca de 4 pés por 2 pés e meio. Um pé é mais ou menos 25 centímetros. 4 pés são 1 metro. Era uma arca de madeira coberta de ouro. Em cima havia uma espécie de cobertura. É referida como um caporé. Nós realmente não sabemos o que a palavra significa. É tradicionalmente traduzida como mercy seat ou propiciatório. Eu acho que é assim que a JPS, Sociedade de Publicação Judaica, deve traduzi-la. Mas é algum tipo de cobertura de ouro, e em seguida havia 2 querubins, esses enormes leões alados que ladeavam a arca.
Provavelmente eles estavam ligados a essa cobertura do assento propiciatório. Se for assim, então o que eles eram era um trono. E nós temos na iconografia do Antigo Oriente Próximo tronos desse tipo. Temos imagens de deuses e reis sentados nesses assentos, dos quais os lados são esses querubins alados gigantes. E seus pés repousam sobre um apoio para os pés. Da mesma forma, em alguns versículos bíblicos, Deus, ou Yahvé, é descrito como entronizado sobre os querubins. A arca, então, é dita servir como um apoio de seus pés. Então, isso é uma espécie de caixa em que ele teria apoiado seus pés. A arca em si continha as tábuas da aliança, e assim era uma prova da aliança entre Deus e Israel. Curiosamente, ao contrário dos santuários mais antigos, o santuário israelita não continha uma estátua da divindade. Isso é o que eu acho ser a prova da tendência muito forte e não icônica da religião israelita. No entanto, se acreditava que Deus estivesse presente no santuário, muitas vezes na forma de uma nuvem que vai encher, que descerá para preencher o tabernáculo, particularmente quando for montado em um novo acampamento. Então Deus vai descer e a nuvem vai encher o tabernáculo. Por isso, é a presença de Deus ali que santifica, o que significa simplesmente torna santo, torna sagrado. Santificar, tornar santo, o tabernáculo. E para entender isso, precisamos compreender a concepção sacerdotal de santidade.